Vamos lá, pessoal, voltando aí aos nossos trabalhos. Continuando o nosso tema, teoria de dados precedentes, lembra que no bloco anterior eu falei com vocês sobre a adaptação do nosso sistema a alguns instrumentos da Common Law? Tranquilo? Então vamos lá. Dito isso, existe um ponto que ainda, à guisa de introdução, que a gente tem que trabalhar. Porque para que você possa trazer o sistema de precedentes para a nossa realidade, para o nosso sistema jurídico, é indispensável você trabalhar com alguma reconstrução, quiçá uma releitura de alguns princípios, de alguns postulados, de algumas normas, para que você possa trazer a teoria dos precedentes. Eu reputo imprescindível esse tema. Então, por isso que eu separei para vocês aqui alguns pontos relacionados a alguns princípios que nos são caros, para que a gente possa entender de que forma o sistema de precedentes pode se adaptar a esses princípios, ou, se você quiser usar essa outra linha de raciocínio, de que forma esses princípios podem se adaptar ao sistema de precedentes. Beleza? Então, olhando para cá. Primeiro princípio que a gente tem que trabalhar dentro dessa realidade do sistema de precedentes, o chamado princípio da legalidade, que alguns gostam de tratar de como o princípio da legalidade estrita, ou lei em sentido estrito. Coloquei aqui para vocês duas regras legais. Uma regra legal, melhor dizendo, e uma regra constitucional. O artigo 8º do Código de Processo Civil e o artigo 5º, inciso 2 da Constituição. O que você vai visualizar como necessária releitura ou uma reconstrução? Se nos ativermos a visão bem tradicional e conservadora do sistema jurídico decorrente da família da Civil Law, nós vamos sempre tratar da fonte do direito como derivada da lei. É a grande fonte formal do direito, que é a lei. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. O princípio da legalidade ou da legalidade estrita. Porém, vos pergunto, posso usar como fonte do direito o precedente? Posso afirmar que o precedente é fonte do direito? Essa indagação é muito comum, principalmente na doutrina, quando os autores vão trabalhar o tema precedentes. Principalmente quando eles vão trabalhar o tema aplicação do precedente. E eu já coloco para vocês um detalhe aqui, de certa maneira, evolutivo. A tese que predomina hoje é no sentido de que o precedente é sim uma fonte do direito. Pode sim ser considerada como uma norma jurídica. Então, repito, a tese que hoje prevalece é no sentido de que o precedente é sim uma norma jurídica, é sim uma fonte do direito. Mas e aí? Qual é a repercussão prática? Qual é a relevância, qual é a importância de você trabalhar esse item? Vamos voltar ao tempo um pouquinho para que a gente possa entender isso. Se vocês tiverem o Código de Processo Civil de 73 ainda, o que eu sempre recomendo que tenham, vocês vão abrir no artigo 485, inciso 5. Então lá, Código de Processo Civil de 1973, vocês vão abrir no artigo 485, inciso 5. O artigo 485, ele tratava da ação rescisória, trazia um rol taxativo das hipóteses de cabimento da ação rescisória, ou para a ação rescisória, como queiram. E chama a atenção a redação do inciso 5 desse artigo, que eu, de certa forma, em certo aspecto, eu transcrevi aqui. Uma das causas de pedir para a proposição da ação rescisória é a violação de literal disposição de lei. Então vejam como essa tradição jurídica estava entranhada em nosso sistema.
Se houvesse violação de literal disposição de lei, você poderia promover uma ação rescisória. Vale lembrar que a súmula 343 do Supremo, preconiza que se houver divergência quanto à aplicabilidade da regra jurídica, ou seja, do artigo da lei ou da lei, não seria possível a propositura de uma ação rescisória. Tudo bem? Então, qual é a ideia? O centro era só a lei. Só a lei, quando violada, de forma frontal, de forma literal, você poderia promover uma ação rescisória. Já à época, se discutia se a violação a um precedente com eficácia vinculante poderia estar inserido neste inciso. Havia essa discussão. Essa discussão hoje perde um pouco do sentido diante da redação do artigo 966 do Código de Processo Civil. Então agora estamos sob a égide do CPC de 2015. Abram, por favor, no artigo 966. Esse artigo, assim como o do Código anterior, ele elenca em um rol taxativo quais são as hipóteses de cabimento para uma ação rescisória. Porém, em seu inciso 5, ele traz uma redação um pouco diferente. Não se fala mais em violação da lei, mas em violação da norma jurídica. Ah, professor, mas até aí você não está me dizendo nada. Qual é a novidade? A novidade está justamente na literalidade dessa regra. E aí, perdoe o quase deboche. Porque, reparem, a partir do momento que o Código de Processo Civil fazia referência à violação da lei, ele restringia a legalidade em sentido estrito. A partir do momento que ele passa a adotar a ideia de que a violação de uma norma jurídica, ou seja, um sentido mais amplo, você pode sustentar que a violação a um precedente com eficácia vinculante pode sim configurar causa de pedir para uma ação rescisória. Qual a linha de raciocínio que você vai construir aqui? Veja, façamos o silogismo. Se o precedente é fonte do direito, se ele pode ser considerado como uma norma jurídica e, diante da necessidade da releitura ou reconstrução do princípio da legalidade, é factível sustentar que a violação a um precedente com eficácia vinculante é sim causa de pedir para a propositura de uma ação rescisória. Tá, mas sempre isso vai acontecer? É essa a ideia que a gente vai construir sempre? Não, faça a seguinte advertência. Essa causa de pedir, ela tem que estar, melhor dizendo, descrita também nos parágrafos 5º e 6º do artigo 966. Que aqui eu vou me abster de comentar com maior vagar, por uma razão simples. A minha ideia aqui é vos apresentar a teoria dos precedentes e não estudar a ação rescisória. Então, dentro da teoria dos precedentes, qual é a importância da releitura do princípio da legalidade? A partir do momento que você passa a considerar o precedente como fonte do direito, como uma norma jurídica, você vai precisar reler ou revisar ou reconstruir, como queiram, o princípio da legalidade. Fechou? Beleza. Segundo princípio que eu reputo de extrema relevância para esse viés é o princípio da igualdade. Está lá no artigo 5º caput da Constituição Federal. Qual é a ideia aqui? Toda vez que você estuda teoria dos precedentes, e aí eu arrisco a dizer que toda vez que você for estudar esse tema, você vai encontrar na doutrina uma defesa quase que intransigente da seguinte ideia. Um dos pilares da teoria dos precedentes é fomentar o princípio da igualdade. Por quê? Porque a partir do momento que você adota um sistema rígido de aplicação de precedentes, naturalmente você passa a fomentar
decisões, ainda que formalmente, mas decisões iguais para casos iguais ou semelhantes. E a razão é simples. Se há um precedente com eficácia vinculante, fixando uma determinada tese jurídica sobre determinada matéria de direito, e há uma outra demanda ainda em curso que é semelhante, compatível com essa tese jurídica, ela tem que receber o mesmo tratamento. Ou seja, o mesmo resultado, claro, desde que não exista nenhuma peculiaridade subjacente, mas tem que haver um tratamento equânime. Então, o mesmo resultado, o mesmo precedente que se usou no caso A, tem que ser utilizado no caso B. Essa é uma ideia básica do sistema de precedentes. Porque não faz sentido você adotar um sistema de precedentes para fomentar dispersão de precedentes, para fomentar decisões conflitantes. Senão é totalmente incoerente o sistema. A ideia do sistema de precedentes é justamente fomentar a coerência, fomentar a segurança jurídica. Tanto isso é verdade que eu posso trazer aqui outros princípios que precisam ser objeto de reconstrução ou de releitura. E vejam, não por coincidência, o primeiro que eu coloco aqui, princípio da segurança jurídica. Novamente faço referência ao artigo 8º do Código de Processo Civil. Vou deixar aqui vocês olhando. Coloco 3 vertentes dessa segurança jurídica. Estabilidade, o que é óbvio, porque se eu trabalho segurança jurídica, obviamente, eu busco estabilidade, continuidade do ordenamento jurídico e previsibilidade. Então vamos lá. Qual é a ideia? Eu tenho a segurança jurídica, que sempre foi um princípio caro ao processo civil, ao sistema jurídico de uma forma geral, porque ao contrário do que você pode supor, não é só na common law que se busca a segurança jurídica. No âmbito da civil law também se busca a segurança jurídica. Nunca um sistema jurídico vai buscar insegurança jurídica, não faz o menor sentido. Agora, a partir do momento que você adota um sistema rígido de precedentes, o espaço para o improviso, e é improviso no sentido mais amplo do termo, o espaço para decisões conflitantes, ele tende a ficar menor. Porque você, em tese, retira um aspecto da liberdade do magistrado. De um lado você retira a liberdade, do outro você passa a exigir uma maior argumentatividade. Por isso que alguns autores falam em aumento ou incremento do ônus argumentativo ou da legitimidade argumentativa. Pois bem, então primeira vertente, estabilidade. Qual é a ideia da estabilidade? Um precedente não é criado, uma tese jurídica não é fixada para durar um breve momento, para só resolver aquele caso concreto. Não. A ideia é que ela se mantenha estável, que ela só seja modificada diante de fatores específicos, que ainda vamos abordar, mas diante de fatores específicos, mudanças significativas no âmbito social, mudança significativa no âmbito político, no âmbito jurídico, revogação de uma lei, criação de uma lei e por aí vai. Continuidade no ordenamento jurídico. Qual é a ideia? A ideia de um precedente é que ele dure. A ideia de um precedente é que ele continue sendo utilizado ao longo do tempo. E o principal, previsibilidade, o que para mim é uma obviedade. Não faz sentido o cidadão promover uma demanda e não ter nenhuma previsibilidade sobre o resultado daquela demanda, sobre qual a tese jurídica deve preponderar no seu caso concreto. Não faz sentido. Eu posso até não saber o valor que eu vou receber. Eu posso até não saber quando isso vai acontecer. Esses dois aspectos da previsibilidade eu posso até discutir. Agora, vitória e derrota têm que ser previsíveis. Olha, eu estou promovendo aqui uma demanda, mas tem um precedente vinculante do STJ sobre o tema. Opa, então eu já sei qual vai ser o resultado daquela demanda. Se eu quiser que o resultado seja diferente daquilo que já está fixado, eu tenho que aumentar o meu ônus argumentativo.
Por exemplo, eu tenho que sustentar que aquele precedente que foi criado não se aplica ao meu caso concreto. Ou existe já a tendência de superação daquele precedente, e por aí vai. Então veja que o ônus argumentativo aumenta para mim. Então essa é a ideia da previsibilidade. Tanto é verdade que eu já coloco aqui stare decisis et non quieta movere. Qual é a ideia? E aí a gente também vai ver isso em um tópico específico. A ideia é a seguinte, numa tradução livre. Tá? Se existe um precedente, ele não deve ser modificado. Então essas três vertentes seguem essa, repito, tradução livre. Porque a gente vai ter um tópico específico sobre o tema. Mas a ideia livre é essa. Se existe um precedente criado, se existe uma tese jurídica criada para aquele tema, ela tem que ser mantida. Segunda, ou melhor, na verdade é o quarto, né, princípio que tem que ser reconstruído ou releito. Releito não, relido. Fundamentação. Coloquei aqui duas regras jurídicas. O artigo 93, inciso 9 da Constituição e o artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Como eu já adiantei, a ideia principal da fundamentação, lembrem, e aí esqueçam o sistema de precedência, aqui é a regra geral. Toda fundamentação ela tem duas funções precípuas, a função endógena e a função exógena. A função endógena é justificar, apresentar o convencimento do órgão jurisdicional julgador para as partes. Se eu sou autor, o juiz, ao rejeitar a minha pretensão, ele tem que mostrar para mim como que ele se convenceu de que a minha pretensão não deve ser acolhida. Da mesma forma, só que em sentido contrário, se eu for o réu, ele vai ter que apresentar para mim a formação do seu convencimento em sentido contrário daquilo que eu sustentei. Essa é a função endógena. A função exógena, ela tem um aspecto ainda mais relevante de controlabilidade. Porque o órgão jurisdicional, julgador, vai ter que demonstrar para terceiros, não no sentido da intervenção de terceiros, mas para aqueles que vão acessar o teor da sua decisão, ele vai ter que justificar por que o resultado daquela demanda foi aquele apresentado. Então ele não tem só o dever de apresentar o seu fundamento para as partes do processo. Ele também tem que apresentar para o público externo, vamos colocar dessa forma simples. Essa é a chamada função exógena, que ganha, repito, maior relevância. Para e pensa, no que tange a controlabilidade pelo cidadão, concordam comigo que ganha muito mais relevância você, cidadão, sabendo que existe um precedente vinculante, houve publicização, melhor dizendo, desse precedente. Você sabe que ele se aplica ao caso concreto. Por que o juiz não usou no caso concreto? Ou seja, eu vou ter uma controlabilidade maior. Essa função exógena, ela ganha mais relevância. E isso é importante. Outra ideia, que é um tema polêmico, a chamada fundamentação por referência ou per relationem. Alguns chamam de fundamentação emprestada, que seja o batismo que você quiser, o nome de batismo que você quiser dar. A ideia da fundamentação per relationem é a seguinte: o órgão jurisdicional, ao aplicar um precedente, ele diz o seguinte: olha, de acordo com a utilização desse precedente, defiro ou indefiro o requerimento formulado, dou provimento ou não dou provimento ao recurso interposto e por aí vai. Essa é a ideia bem básica, bem simples da fundamentação per relationem. A questão que eu proponho aqui à guisa de releitura é: continua bastando para fins de fundamentação essa mera referência? Então basta para o órgão jurisdicional julgador dizer: existe uma súmula vinculante, por isso eu julgo dessa forma. Olha, existe um precedente do SCJ vinculante sobre o tema, por isso eu julgo desta maneira? Não. Eu tenho que reconstruir essa ideia. Eu tenho que fazer uma releitura dessa fundamentação per relationem. Porque não basta para mim mais que ele faça referência a um precedente vinculante. Ele tem que justificar por que aquele precedente vinculante se aplica ao caso concreto.
Por que esse precedente vinculante, excelência, que o senhor usou para resolver o caso concreto, por que ele se aplica a esse caso concreto? Ou, porque, a despeito de existir um precedente vinculante, Vossa Excelência decidiu de forma diferente. Então reparem que a legitimidade argumentativa, o ônus argumentativo, não é só para a parte. Esse ônus argumentativo, essa legitimidade argumentativa, ora prevista no 489, parágrafo 1º, ela também e com mais força se aplica ao órgão jurisdicional julgador. Ora, eu que sou promotor de justiça também tenho esse ônus argumentativo. Eu também tenho que buscar uma fundamentação específica para dizer por que um precedente se aplica ou por que ele não se aplica. Basta você olhar lá o 489, parágrafo 1º, incisos 5 e 6. Você vai ver que são incisos que tratam especificamente do tema teoria dos precedentes. Detalhe que eu acho relevante, esse 489, parágrafo 1º, ele traz um rol exemplificativo, hein? E não taxativo. Então, volto a repetir. De que maneira você vai fazer uma reconstrução, uma releitura dessa fundamentação? Você passa a dar grande relevância à função exógena e há a necessidade da fundamentação per relationem conter uma fundamentação específica, uma justificação específica indicando o porquê da aplicação do precedente ou da sua não aplicação. Tudo bem? Então tomem muito cuidado porque são temas que são relevantes para a gente. Outro ponto, mas que a gente vai ver no próximo bloco, é o chamado dever jurídico de coerência, mas a gente vai ver isso no próximo bloco.